gente adora uma novidade, né, Thalita? E aí a gente está começando com mais uma, porque você sabe como é que é, a gente não aguenta, precisa fazer. Aqui comigo tá a Thalita Pérez, que por um acaso, Só por um. só por um acaso, é a vice-presidente da AMA. E tá com a gente também uma pessoa que eu vou deixar que ela vai falar tudo. Tá? Sandra, eu vou fazer 3 perguntas para você que você não pode errar, tá bom? Uma é o seu nome. Já dei a dica aqui, mas tudo bem. Sua idade, o que você anda fazendo, Sandra? Bom, bora lá. Eu sou a Sandra Nali, eu tenho 45 anos e eu sou a fundadora da Escola do Mecânico. Muito bom. Isso é bem assunto, hein, Thalita? Bem assunto. Isso é bem assunto. E você, Thalita? Eu sou a Thalita, eu tenho 43 anos e eu sou a cofundadora da AMA. Olha só! Viu? E a gente vai falar do que hoje aqui? Então, a gente tem um monte de pergunta para fazer para você, Sandra. Vamos começar? Vamos. Então tá. Sandra, a gente estava fazendo aquecimento lá fora, né? Conta um pouquinho pra gente dessa experiência com a Escola do Mecânico. Você falou, a gente começou faz alguns anos, tudo nasceu de um projeto social. Então, vamos fazer essa retrospectiva, vamos voltar lá atrás no tempo, porque as pessoas sabem o que é a Escola do Mecânico hoje, o mercado conhece o seu trabalho, mas pode ser que algumas pessoas não conheçam onde isso tudo foi plantado. Então, conta pra gente aonde tudo começou. Bom, vamos lá. Acho que a história assim começa nos meus 14 anos. Eu comecei a trabalhar numa rede de centros automotivos. Eu já fui mecânica, né? Aos 22 anos de idade, eu trabalhei por 20 anos numa mesma companhia e acabei fazendo carreira lá. E a Escola do Mecânico nasceu através de um projeto social. Eu queria, de alguma forma, devolver para a sociedade o que a empresa havia feito por mim. Eu comecei a dar aula dentro da cadeia para os menores infratores. E, num determinado momento, deu um clique. Por que não trazer um pouco do conhecimento que eu tinha na época sobre mecânica para esses meninos? Você tinha 22 anos quando você começou? Eu comecei como mecânica aos 22 anos nessa rede de ciência automotiva. A Escola do Mecânico comecei com 30 anos. Com 30. Isso. E como é que foi trabalhar com... Que estalo foi esse de querer transformar a sua experiência numa atividade social? Eu acho que eu costumo dizer assim que acho que eu fui até um pouco inocente naquela época, porque assim, acho que meu desejo era fazer algum trabalho social, independente, era entregar... da sua natureza. Isso, acho que era do coração mesmo, assim, né? Tá. E aí eu falei, então o que eu tenho, que eu posso contribuir, que talvez conecte muito com esses menores, é o meu conhecimento na mecânica. Eu comecei a levar palestras para dentro da Fundação Casa de mecânica automotiva. Você foi para a Fundação Casa? Fundação Casa, na cidade de Campinas. E aí eu percebi que aquilo conectou com os meninos, né? E aí falei com a assistente social, nós tiramos o projeto da fundação. Eu aluguei uma salinha no centro de Campinas e mandei grafitar a Escola do Mecânico. E, para minha surpresa, começaram a aparecer pessoas que queriam comprar o curso. Então, eu não comecei com negócio, comecei com negócio social. E hoje a Escola do Mecânico virou um negócio. E da onde surgiu essa coisa? Eu vou pintar aqui Escola do Mecânico. De onde surgiu isso? Bom, eu paguei uma caixinha de escola para um amigo. Porque eu não tinha dinheiro. Tá. E eu queria... Aquela era a marca que eu tinha colocado na minha cabeça. Né? E eu não tinha um CNPJ ainda aberto, eu não tinha ainda uma classificação como um negócio, né? Mas eu desenhei ali o logo e mandei grafitar na parede. Tanto que a gente, quando olha... E aí, o Escola do Mecânico já era uma coisa que estava te acompanhando, o nome, Escola do Mecânico. Acho que ele tinha a ver, estava conectado com a atividade. Exatamente. Né? É porque ali ela estava dando aula disso, talvez, né? É isso Muito mesmo. legal. E aos 14 anos, quando você disse, tudo começou aos 14 anos, né? O que foi tudo começar aos 14 anos? Eu vim de uma família muito simples, assim. Meus pais são semi-analfabetos e eu venho de uma família muito simples mesmo. E eu sou a filha mais velha, então, obrigatoriamente, eu precisei começar a trabalhar com 14 anos para ajudar na minha casa, enfim. E eu lembro que meu pai tinha um Fusca vermelho, assim, que era o único carro nosso, e ele começou a me ensinar a dirigir nesse Fusca. E, coincidentemente, eu comecei a trabalhar como menor aprendiz numa empresa do ramo automotivo.
que foi onde despertou todo o meu interesse por esse mundo, né? Eu costumo dizer que às vezes eu entro no centro automotivo de alguns amigos e eu gosto do cheiro do pneu, assim, Sim. da borracha do Sei. pneu, porque Mas a gente sempre fala, a gente que é da indústria e, né, A gente gosta. depois que você suja a mão de graxa, você não limpa mais, não tem jeito. É verdade. Não, é muito difícil sair, é muito apaixonante. É. Né? E como tem um Fusca na vida de todos nós, né? Como sempre você teve um Fusca na sua vida, eu tive um Fusca na minha vida. O vizinho da casa que eu morava tinha um Fusca, aquele verde, não era nem esse verde exército, era um verde mais carregado, e a gente brincava que a gente dirigia, que levava pessoas, pessoas que eu quero dizer, nós crianças de carona, e o Fusca não saía do lugar nunca, lógico, né? Mas todo mundo tem um Fusca na sua história, o seu era vermelho. Era vermelho. Foi o Fusca Muito. que eu aprendi a dirigir. Foi o Fusca que você aprendeu a dirigir. Muito legal. Que legal, né, Sandra? E depois desses 22 anos, começando, né, na atividade como mecânica, conta pra gente, assim, 22 anos, isso foi 1900 e quanto? Bom, vamos fazer uma conta. Já falei meia idade, né? Então eu tenho 45. Foi 20 anos atrás. 20 e poucos anos atrás. Então, que talvez não fosse tão mais fácil como tem sido hoje. Resistências? Muitas resistências, eu diria, né? Eu venho de uma cidade do interior, e aí no De interior, onde? Mojimirim, Mogi. bem interior de São Paulo. Então, naturalmente, existia já um preconceito da mulher fazendo qualquer atividade que fosse masculina, e no caso a mecânica ainda é Mais uma atividade ainda, né, muito gente? masculina, né? Mas acho que, assim, eu sofri preconceito, fato. Mas eu sempre olho com um olhar que, se não fosse toda essa minha experiência, toda essa luta, talvez eu não estivesse hoje aqui falando sobre o impacto que o projeto Sim. que eu consegui construir gera, né? Então, quando eu olho, eu acho que valeu muito a pena, assim, e vejo que tem muitas mulheres que nos ajudaram a romper essa barreira. Hoje realmente o mercado ele tem se demonstrado mais aberto para que as mulheres entrem, né? Inclusive, esse eu acho que é o ponto, porque aqui a gente está falando de uma associação ligada a isso, né? E, com certeza, há 20 e poucos anos... Você é uma das desbravadoras, né? Que proporcionou para as meninas de hoje uma maior... A gente ainda encontra, né? Alguns obstáculos, e a gente vai conversar sobre isso, mas há 20 e poucos anos atrás eram muito menos meninas, né? Então, aí é desbravar realmente, né? Ô, Sandra, me fala. Você disse, eu sofri preconceito. Preconceito é uma provocação para quem quer mudar, não é? Passar por uma experiência de preconceito dá um negócio, dá um negócio assim, não, eu preciso reagir a isso. Agora né? eu vou fazer. Eu acho que primeiro a gente fica, poxa vida, mas essa oportunidade podia ter sido minha. Mas, ao mesmo tempo, dá não dá uma ferveção assim interna? Né? Dá, não dá? Motivação. Dá. E você transformou isso, então, né? Tipo, você acredita que o preconceito que você sofreu, junto com os interesses que você já tinha, porque eu entendi que você foi gostando de fazer o que você fazia, ajudou a te impulsionar? Muito. Acho que qualquer desafio, né, que bate às nossas portas, assim, é o que nos impulsiona. Acho que, psicologicamente, o ser humano ele é movido também por esse desejo interno de mostrar que pode ou de provar que pode, né? É natural nosso, assim, né? Mas acho que me ajudou muito. E uma coisa que eu acho que é legal, assim, até falando sobre isso, eu tenho um dado bem interessante. Quando eu abri a Escola do Mecânico em 2011, demorou até 2014 para eu matricular a primeira menina. Né? Hoje a gente já fala no nosso universo de alunos matriculados em 10% de mulheres matriculadas. Então, acho que esse é um grande movimento da nossa classe. Da mulher trazendo... De receber melhor. Isso, de entender melhor. Mas receber. ainda não é muito, né? Não, é pouco, se você É pensar. pouquíssimo, né? A gente tem uma lição de casa ainda para fazer. A gente tem... Agora, me fala uma coisa. Que contingente você está formando por ano, assim? Quantos? A gente matricula por ano 14 mil alunos, né? A gente matriculou em 2024. Esse ano a nossa pretensão, a nossa meta é matricular 18 mil alunos em toda a rede da Escola do Mecânico. Mas o mais importante do que matricular um aluno para nós é ajudar esse jovem ou esse profissional, essa pessoa, esse homem, essa mulher, não importa,
a entrar para o mercado de trabalho ou empreender, porque acho que o impacto que faz o nosso negócio se sustentar é a geração de emprego e renda e não só a quantidade de pessoas que a gente forma. Não tenha dúvida. E você falou, 2021, levamos 3 anos para ter a primeira menina. 2011. 2011, levamos 3 anos para ter a primeira menina. Exato. Hoje você está com, você falou 10% do... 10%. Então, estamos falando aí com De 1.500. o objetivo novo, que é de 18 mil. Daqui a pouquinho teremos, né? Quase 2.000, né? Quase 2.000 meninas. E aí estamos falando nacionalmente. Nacionalmente, sim. Uma pergunta. Claro. O curso Daniela tem mais meninas que meninos? Olha, a Aniela, ela tem uma boa âncora, porque ela conversa muito bem com o público feminino, né? E a gente lançou uma campanha agora onde as mulheres têm 30% de bonificação no curso Daniela. Tem mais mulheres, justamente por conta da figura da Daniela, Sim. né? Ela é uma inspiração Sim. para todos nós, todas nós, né? E você acha que mulher falando para mulher engata melhor do que se fosse um professor para alunas? Eu acho que engata Qual melhor. a tua experiência diz o que disso? Engata muito melhor. Engata muito melhor. Muito melhor. Não só como alunas, mas vamos observar, né? Quando a gente tem uma mulher trabalhando numa oficina mecânica, efetivamente colocando a mão na graxa, quando a gente tem uma mulher como consultora técnica, a outra mulher que está dirigindo o carro, ela se sente muito mais confortável. E esse mesmo conforto vem para a sala de aula, de se sentir que Acolhida, pertencida, isso, né? E criar esse ecossistema, essa empatia, né? Então eu acho que isso é muito válido. Essa é a palavra, essa empatia. Empatia. Eu acho que prova disso, né, é o movimento que vocês fizeram enquanto ama no Automec. A gente me impressionou, né? Eu palestrei naquelas salas ali e a gente percebeu a quantidade de mulher falando para mulher, a quantidade de mulheres que nós tínhamos naquela sala e as que não chegaram, e porque as que não chegaram. De algumas não acharem. Não acharem o local. E acho que algumas sexta-feira também era uma sexta-feira. Mas foi maravilhoso. Um horário, mas a gente já teve uma promessa, sabia? Oi? Pode contar? Pode. Vou contar. Em 2027 a gente vai ter um dia inteiro Aí. de elas no Automec. Maravilhoso. Legal, né? É desses movimentos que a gente precisa, né? Com certeza. E vem cá, essas meninas que estão fazendo treinamento, como é que elas performam? Elas se saem melhor do que... Vou chamar de meninos. Do que os meninos? Eu diria que as meninas, as mulheres, né? Elas são mais detalhistas. Isso é comprovado na prática, nas aulas. E, além disso, eu fico com a impressão, e talvez isso é algo que já aconteceu comigo, que como a gente tem um receio do julgamento, porque já dizem que nós não podemos, e se nós errarmos, vão dizer que a gente não pode mesmo. Uhum. Então, a gente acaba se esforçando mais, se dedicando mais. Então, a dedicação das meninas, ela é muito maior do que a dos homens. Interessante, né? E essa dedicação é o quê? No estilo ou em carga horária, por exemplo? Ela se dedica mais tempo ou quando que ela está ali assistindo uma aula, ela está muito efetivamente presente? Ou as duas coisas? Eu acho que as duas coisas, mas assim, a presença na aula sem nenhuma distração, né? Ou com pouquíssima distração. E o estudo extra, porque extra a carga horária da escola, né? Porque a sensação que eu fico é que elas não querem errar. Não se permitem. Exato. Eu acho que a mulher, quando resolve encarar o desafio, ela não aceita muito. Não aceita o erro, né? Exatamente. Acho que ela não... Enfim, porque tem que provar. Tem que provar, né? Tem que provar. Ainda temos que provar. Nesse mercado, eu acho que isso ainda é muito mais enraizado Sim. do que possivelmente em outros, né? Não sei, teria que dar uma olhada em outras culturas de negócios, assim. Mas no mercado automotivo, gente, isso nasceu masculino, né? Sim, ele nasceu masculino. Tinha uma ou outra aqui, ali, né? Pingava. Sim. Pingava uma outra mulher ali. E hoje a gente tem um contingente mais bacana, né? Você tem algum plano para o futuro, para essas meninas, assim? Tem algum curso específico para meninas? Ou você pensou nisso? Ter um projeto dedicado para elas? Quando nós
trouxemos a Aniela como rosto, né, de um curso específico da Aniela, tanto que o nosso curso, a gente descaracterizou o curso da Escola do Mecânico e nós chamamos curso da Aniela. Né? Muito com a intenção de fazer um movimento para que as mulheres estudassem inspiradas na Aniela. Então, acho que esse é um movimento que a gente tem apostado muito agora em 2025. E um outro movimento que a gente tem feito, como a gente tem o nosso pilar de empregabilidade, a gente tem falado muito com as grandes companhias para que elas abram essas oportunidades para contratarem essas mulheres, porque também não adianta a gente ter um número relevante de alunas formadas se o mercado não absorve essas mulheres, né? E o mercado pede. Pede. Tem pedido. Isso é muito legal. O mercado pede mão de obra no geral. Sim. E eu tenho ouvido, mais recentemente, o movimento de colocar a mulher neste lugar, né, de mão de obra em todos os elos da cadeia. Exatamente, Thalita. Isso é sensacional, assim. E quando não pedem, a gente oferta. Sim. Porque é por competência, né? Exato, é a competência. É quem está ali desempenhando, né? Vem cá, pela experiência que você tem, porque você deve conversar com muito dono de oficina também, né? Não apenas com um aluno. E eu quero acreditar que também tem muito dono de oficina que vai para a escola, talvez, fazer reciclagem. Sim, os cursos de especialização, a gente tem um viés forte. E você já ouviu depoimentos desse pessoal da diferença de estilo quando ele contrata uma mulher do que quando ele contrata um homem? Você observa isso? Quer dizer, do que você escuta, né? Tô falando, né? Na sala de aula eu já percebi que sim, né? Que é aquela coisa, a necessidade de se provar faz da aluna uma pessoa mais atenta, mais estudiosa, que dedica mais tempo. E quando ela está lá no ambiente de trabalho, a liderança dela tem essa percepção? Olha, eu já recebi vários relatos, assim, o mais difícil é eles contratarem a primeira. Depois que eles contratam a primeira, existe uma abertura. Né? E aí, um pedido até que eu faria ao segmento, acho que talvez muitas mulheres irão nos ouvir ou estão nos ouvindo, né? E essas mulheres, naturalmente, elas participam também da oficina mecânica ali, ou no gerenciamento, na administração e tudo mais. E aí, o meu pedido para que na tua empresa, que pode ser com seu marido ou não, mas dê essa abertura, experimente, faça esse experimento de colocar uma mecânica. Desbloqueia esse medo. Não é assim que a gente fala hoje em dia? Desbloqueia esse medo de contratar a primeira, né? O que você acha, teu sentimento? Você também, Thalita, o que você acha que segura isso, que retarda a contratação da primeira? Olha, aí eu vou falar do lado um pouco mais filosófico até, né? Mas assim, que é o que eu acredito, né? Então, eu acho que a gente está passando por um movimento muito forte de mudança de cultura, e isso é muito válido e nítido, né? Mas ainda a gente está numa sociedade patriarcal, e assim, existe ainda algumas barreiras a serem vencidas, né? Então, o que eu costumo dizer é que, às vezes, a gente atribui muito a essa não participação das mulheres em algumas esferas, culpa do homem, mas, na verdade... Machismo mesmo. Mas aí, até que ponto o homem ele é culpado? Até porque quem criou os homens foi uma mulher. Sim. Então, como é que a gente muda isso? E essa mudança, eu acho que ela parte... de um movimento seguinte, como é que a gente está criando as nossas crianças de hoje? Total. É isso. Sim. Assim, Total. que eu acho que isso vai mudar muito, né? Que você pega uma Aniela, por exemplo, que já vem com uma mentalidade completamente diferente, né? Ela mesma fala, né? Eu cheguei num mundo que está um pouquinho mais preparado. Isso. E ela tem uma mãe também que contribui de maneira extraordinária, assim, com o deslanchar dela, a família. A mãe, né? Protagoniza ela 100%. Né? A família, né? Dá esse apoio. E a menina virou uma Mas eu posso falar pelo meu filho, né? Sim. Porque aí meu filho já é uma outra geração, a Aniela tá com 18, meu filho tem 10. E lá na minha casa é tudo muito dividido. A gente divide as informações, a gente conversa muito, eles sabem muito das coisas, porque a família tem que dividir, né, algumas coisas. E nesse desenvolvimento aí da AMA, coisa mais linda, o Theo fala, mãe, e hoje? O que vai ter da AMA? Tão bonitinho. E ele fala, ele participou da live, ele fez meu marido ligar no dia que a gente fez para ele e a minha filha assistirem juntos. Então, eu vejo que a geração nova, ela tá vindo
bem diferente, né? E quanto mais a gente conseguir sensibilizar a nossa geração para preparar, melhor a gente vai ter de resultado lá no futuro. Sim. Eu concordo que essa geração que vai ter daqui a pouquinho 20, 30 anos, vai encontrar um cenário diferente. Muito diferente. Eles já Melhor, têm a né? cabeça diferente, assim. Eu acho que a gente sinto. tá com uma lição de casa, né, Thalita? Né, Sandra? A gente tem uma lição de casa aí. A gente já pegou, acho que a terra já meio fofa, vamos dizer assim, um pouco fofa, Sim. e a gente já pode jogar essas sementes, né? Alguns setores, algumas empresas um pouco mais conscientes já começaram esse trabalho. Eu, por exemplo, tive com a liderança de uma empresa sei lá, 15 dias atrás, pode ser, e falar para eles de presença feminina é tipo chover no molhado, porque ele já, é uma empresa que tem quase 100 anos e ela tem isso na cultura dela. Tem uma CEO, tem uma porção de líderes e tá tudo certo, porque não tem essa coisa da diferença. É uma soma de gêneros e vamos em frente. Tá tudo bem, né? O que importa não é isso, né? Mas estão preservadas. As diferenças estão preservadas, estão cuidadas, estão pensadas, né? Mas isso essa empresa que eu estou falando, ela está fora da caixa. Regra, ela está fora da caixa. E o que a gente precisa exercitar aí é a consciência das outras que não estão, né? Então, às vezes eu vejo pelas estatísticas que a gente evolui 1 ano, 2 e aí depois a gente regride. É interessante esse movimento, né? Como a gente consegue regredir. Mas a visibilidade do movimento, ela não regride. Sim. Não. Né? E esse eu acho que é o nosso trabalho. Aproveitar esse momento da visibilidade e fazer o nosso papel como associação, né? Sem dúvida. Que é o que a gente quer de verdade. Acho até legal a gente falar um pouquinho da história da associação, né? Porque, Sandra, você está inaugurando o nosso primeiro AmaCast. Que prazer! Me sinto honrada. Estamos abrindo os nossos trabalhos do AmaCast com você. E não podia ser diferente, tinha que ser com você. E a ideia da AMA é, como a Thalita bem disse, né? Garantir visibilidade, garantir representatividade, melhorar o espaço, levar consciência para as empresas. Na verdade, eu acho que consciência elas já têm, elas não têm a prática. E aí a gente quer estimular, né? Então, o que nós podemos fazer para desbloquear o medo? Exato. Né? De que maneira a gente contribui? A gente sabe que uma parte da lição de casa passa pela capacitação, você mesmo falou. Você tem uma escola, você tem uma rede de escola, são 50 unidades. Você sabe que é através da capacitação que você cria ou você está na frente de mais oportunidades. Você se coloca, você está à disposição para desafios. Se você não tem a capacitação, você está no limite da oportunidade. Você pode até ir, mas você vai ficar 1 mês, 2, e vão perceber que você não está apto para aquilo, então você vai ser expulso, né? Expulso no sentido de extraído daquilo, até que você se capacite e consiga exercer aquela tarefa tal como ela estava proposta a ser. Então, a gente vai atuar nessa área também, na área da capacitação. Mas vai ser muito mais do que isso, né? Não vai ser apenas capacitação. Sim. Então, por isso a ideia do ecossistema. E de abraçar, sabe? De trazer para perto. Abraçar, né? E eu acho que é muito legal, assim, né? E isso faz parte também de um movimento e eu entendo perfeitamente que a AMA vai fazer esse papel, e já está fazendo esse papel, né? Que é também servir como um suporte para as mulheres, porque muitas vezes eu acabei de trazer aqui algo que eu acredito que faz parte do modelo cultural, mas ao mesmo tempo, quanto menos a mulher ela se coloca num papel que ela deveria estar, mais espaço ela abre para qualquer outra coisa ser e não ela, ocupar. Isso é natural da vida. Quando a gente não ocupa o espaço, algo ocupa. Exato, é isso. Então, como é que a gente faz isso, né? Traz essas mulheres para um papel que ela deve ocupar e a gente inspira, de motiva. Segurança, né? É um trabalho que a gente... Exato. Eu acho que o trabalho da associação, ele é exatamente, o push e pull. A gente vai fazer as duas coisas. Desde a conscientização do mercado como um todo, porque aí a gente está falando de
mulheres em todos os elos da cadeia. A gente Sim. vai conseguir atuar em todos os elos, né? Sim. E também o fortalecimento da própria mulher. Sim, Sem dúvida. É porque a gente começa dentro da gente mesmo, né? sim. E essa coisa que você estava falando, ela tem que se colocar naquele lugar, porque se ela não se colocar naquele lugar, alguma coisa acontece que ocupa aquilo. Exato. Né? Às vezes é tão inconsciente. É inconsciente, é. É um modelo estrutural, né? É super inconsciente, né? Então, outro dia eu estava conversando com uma menina, ela disse, eu gosto do que eu faço, mas eu queria mesmo era fazer bolo. Vai fazer bolo! Tudo bem, tá valendo fazer bolo, né? O duro é aquela que está fazendo bolo, que queria estar em outro lugar e ainda não tomou a decisão, ainda não se né? movimentou, Não né? tomou a decisão ainda, né? Essas a gente espera inspirar. Exato. Essa a gente espera inspirar. E eu acho que a escola do mecânico também é uma baita de uma inspiração, né? A sua trajetória né? O que você fez, o que você segue fazendo e o que está planejando aí virar para 2026 é super extraordinário, porque é uma lição de resiliência de uma mulher que começou lá atrás. Veja, presta atenção, Thalita. Começa que ela foi mecânica, certo? Há 20 E aí, anos já atrás. 20 anos atrás. Aí, ela trabalhou como mecânica, sofreu preconceito, fez, olha, isso não é comigo, isso é problema, o preconceito que É você está seu, colocando né? é problema seu, dá licença, eu quero passar. Não satisfeita, ela montou uma escola para mecânico, entendeu? Então, é muito... Ainda que tenha começado lá atrás, e é outra coisa linda, que é através de um projeto social, né? Tá valendo, né? Porque você se dedicou, você fez, você está fazendo, né? E me fala, como é que vai ser 2026 para a Escola do Mecânico? 2026 a gente segue na mesma aceleração de 2025, né? A gente está com um plano de expansão aí bem agressivo, porque a gente entende que o nosso negócio pode ter maior capilaridade, ajudar mais pessoas a se formarem e ajudar o setor da reparação automotiva com mão de obra. Então, a gente investe bastante na vertente de expansão, mas também na vertente do B2B, que é levar treinamentos mais customizados para as empresas que precisam capacitar ou reciclar o seu time, né? E com investimento muito pesado no Emprega Mecânico, que é a nossa maior plataforma de empregabilidade do Brasil, para o segmento. Então, eu tenho investido na plataforma. A gente lança a nova versão em agosto desse ano e entra com tudo em 2026 aí. Você sabe quantos vocês já colocaram? A gente Tem uma ideia? Sim, opa! A gente já cadastrou, né, mais de 80 mil candidaturas, né, no nosso aplicativo. A gente tem 4 mil empresas que anunciam conosco, desde centros automotivos ou oficinas pequenas até grandes redes como a JSL, enfim, Campineus, De Pascoal e tudo mais. E a gente emprega 20% do total dos alunos que se cadastram no Emprega Mecânico. E a nossa meta, nosso pilar de impacto, nosso indicador de impacto é empregar 30% do total dos alunos que se cadastram. Que legal. E essa é uma meta que eu levo tão a sério quanto a meta de rentabilidade do meu negócio. Claro. Porque é quando você fecha... Quando você fecha o ciclo, né? Muito legal. Sandra, Thalita, a gente tem um limite de tempo aqui. Nós vamos ter que parar essa Passa muito rápido, gente. Eu vou fazer só uma última Assunto provocação. bom. Faça, a gente provocações tem um limite, adoramos. Mas eu vou fazer. E a turma da AMA dentro da escola do mecânico? Olha. Como que a gente vai desenhar isso? Cenas do próximo capítulo? Esse é um bom desafio. É um bom desafio para o empreendedor, viu? Muito bom. Para uma empreendedora, eu diria. Então, fica aí o nosso fica aí nosso a provocação movimento. na mesa. E logo mais eu acho que a gente volta com novidades sobre isso. Eu também acho que a gente volta com novidades sobre isso. Eu tô dentro. Thalita tá dando spoiler, né? A Thalita tá dando spoiler. Então, Sandra, dá um recado para o pessoal que está escutando, para as meninas, os meninos que estão escutando a gente. Fala um pouquinho da Escola do Mecânico, como é que os interessados podem acessar vocês, como é que funciona, o que precisa fazer, quais são os cursos. Conta um pouquinho.
Bom, a gente trabalha, né, com capacitações aí, tanto na parte de formação de base, mas também cursos de especialização. A gente compreende todos os sistemas do veículo, né, tanto a parte undercar, motor, transmissão, mas também cursos de especialização como transmissão automática, ar-condicionado, elétricos, híbridos. Então, quem desejar ou precisar de uma capacitação nossa, é só acessar o nosso site, escoladomecânico.com.br ou @escola do mecânico pelo Instagram. E também, quem tiver o interesse, faz parte do ecossistema aí da mecânica e tem interesse em levar uma escola do mecânico para a região, que a gente sabe que o Brasil todo é carente de mão de obra, também só nos acionar lá no Instagram, que pode ser um... até falando disso, né? Sim, Que os pode ser um estados do parceiro. Nordeste... Conta aqui o que a gente estava conversando antes. A escola do mecânico, ela não tem tanta expressividade ainda lá no norte, nordeste do país, e são regiões extremamente carentes, né? Aqui no sul e sudeste, a gente acaba tendo uma presença das próprias fábricas, treinando, capacitando, fazendo um grande movimento, e a gente sabe que lá também é um lugar onde carece muito de mão de obra especializada. Então, tem empreendedores aí que querem fazer uma aliança conosco, é só nos acionar pelo nosso Instagram. Importante dizer que é o tipo de segmento que não tem crise, né? Pois é. Então, assim, a gente tem uma frota que está envelhecendo, Exato. que vai precisar de manutenção, de reposição de peça, de reparos simples e de reparos mais elaborados. Então, trata-se de um excelente negócio para quem quer aprender e para quem quer ser a demanda do mercado, que é a formação da mão de obra. Então, não vai faltar aluno, não é isso, Sandra? Não falta aluno. Não vai faltar aluno, é um bom negócio. Do ponto de vista do aluno, é bom, porque vai aprender. Do ponto de vista do proprietário da escola, é excelente, porque sempre vai ter um aluno, sempre vai ter... E sempre tem novidade, gente. No investimento. Né? A tecnologia muda, os carros mudam, Sim. né? O aperfeiçoamento também. Todo mundo precisa se reciclar, não é só chegar e começar. Também precisa de reciclagem ao longo da jornada. Então, não tem fim isso, né? Exatamente, não tem fim. É um baita de um segmento, né? O segmento automotivo, a gente brinca, né? O Brasil tem oscilações econômicas. O segmento automotivo, ele se mantém quase que... Às vezes até o contrário. Até o contrário. A gente esboça pandemia, crescimento. eu acho que eu, pelo menos, nunca trabalhei tanto como eu trabalhei durante a pandemia. Exato. Foi uma loucura. Falei, vai fechar tudo, vai fechar nada. Eu trabalhei muito na pandemia. E para a gente entender o potencial que esse mercado tem, né? Exatamente. E eu fico muito feliz que a Escola do Mecânico esteja debaixo do seu super guarda-chuva maravilhoso. Né? Que tenha sido uma mente... feminina, né? E que seja uma empresa, né? Uma instituição que está de olho aqui e participando aqui com a gente, que eu acho que isso é sensacional. Sem dúvida. Sem dúvidas. Tem o meu total apoio. Então, contem comigo e com a Escola do Mecânico. A Sandra foi uma das que falou isso lá largada, né? Falou lá atrás, gente, legal isso aqui, parabéns e tal. Fez uma porção de postagens e tal. E a Sandra é uma founder, nossa, Thalita. É uma founder, é uma fundadora da AMA também. Então, vamos nos despedir do pessoal que está escutando a gente? Você quer deixar uma mensagem, Sandra? Eu quero dizer para as pessoas viverem do seu propósito, que não existe nada mais valioso do que o nosso tempo de vida. E a cada dia que a gente deixa de viver o nosso propósito, a gente morre um pouco por dentro. Então, não morra, viva. E confie em si mesmo. Exatamente. Né? Que eu acho que é um trabalho que a gente vai fazer. É isso aí. Vamos confiar em nós mesmos, né? É isso. É isso aí. Tá, muito então, bom. deixa seu recado. Meu recado é esse, gente. A gente está super envolvida aqui no desenvolvimento da associação. A ideia é que a gente consiga trazer para esse ecossistema meninas, mulheres, senhoras, né? Tem espaço para todas. A gente quer desenvolver, quer fazer com que ocupem, quer protagonizar. Então, tem muitas vertentes aí, mas de bate-pronto, o que eu poderia dizer é que elas reconheçam que essa associação é delas. Né? É de onde elas podem partir quando elas quiserem fazer, por exemplo, um movimento de vida. Sem dúvida. Esse é o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Lindo. Gente, vocês acabaram de assistir o podcast, o primeiro
O primeiro AmaCast é o primeiro de muitos. A gente logo mais vai vir com outro aí. Você não vai ter nem tempo de respirar. A gente já vai chegar com outro, porque a ideia é essa. A gente estava com a Sandra Nari, que contou uma história muito legal. E, de novo, é um lembrete. Para você que está aí esperando se capacitar, para de esperar, procura uma escola do mecânico, busca um treinamento que faça sentido para você. Se você ainda não começou, é uma oportunidade de começar. E para você que é um empresário, um empreendedor e quer começar um novo negócio, conversa com a Sandra, procura a Sandra, porque existem oportunidades, muitas ainda, né, Sandra, pelo Brasil todo, né? Eu diria até diferente. E para você que é uma empresária e uma empreendedora, né? Às vezes a gente tem uma empresária, uma empreendedora que não conhece tanto do segmento, mas pode se interessar pela toda a rentabilidade, lucratividade, retorno e tudo mais. E vai ser muito bem assessorado, com certeza. É uma investidora, né? Aliás, você sabia que 53% dos investimentos de um determinado grupo de países bem ricos, são 38 países ao todo, está na mão das mulheres? Olha... É um dinheiro importante do planeta, eu diria. Né? É uma coisa para a gente olhar. Mas a gente vai trazer essas estatísticas também. Sim. Então, fica atento. Você é aluno, você é empreendedora, empreendedor, fique atento. Segue acompanhando a gente nas nossas redes sociais. A gente está em tudo. Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn. E também agora, a partir deste episódio, no canal do YouTube. A gente é sempre Ama Oficial alguma coisa. amaoficial.com.br, Ama Oficial canal do YouTube, Ama Oficial no LinkedIn. Então, tá fácil de achar, tá bom? Procura a gente. Claro que você tem que seguir, né? Dar lá, curtir, seguir e ativar o sininho, sabe aquela? Ativa o sininho também. E até a próxima. A gente se vê por aqui. Não vai demorar.